O sonho de muitos jovens e adultos é fazer uma viagem internacional e explorar o mundo. O que motiva uma pessoa a sair do seu próprio país é algo bastante pessoal. Essa lista pode variar desde estudar em outro idioma, procurar condições melhores de vida ou apenas passear e visitar pontos turísticos enquanto se aprende a língua que é falada por lá. Depois de decidir qual país você quer conhecer, você terá uma noção de preços, cidades e possibilidades de experiências que aquele país pode te oferecer. Procurar a ajuda de uma agência de intercâmbio é sempre uma boa ideia. O número de países que aceitam estudantes de intercâmbio é imenso. Por ter vários países com idiomas diferentes entre si, o continente europeu pode ser a pedida certa se você quer estudar outras línguas. Mas será que há alguma idade mínima para o intercâmbio ser realizado? Pessoas mais velhas podem se aventurar por intercâmbios? Fique ligado, porque o papo de hoje está pra lá de interessante. E para falar sobre intercâmbio, eu recebo aqui no nosso programa Fabrício Oliboni. Que alegria, seja bem-vindo ao nosso programa. Paz, feliz ano novo, né? Obrigado para você também e agradeço pelo convite, Padre Cláudio. Seja sempre bem-vindo. Nós já vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Você que está em casa, preste bastante atenção, fique conosco. Nós vamos falar sobre esse assunto. Tenho certeza que você acompanhou aí esse vídeo. Qual seria o primeiro passo assim para uma pessoa que está pensando em fazer um intercâmbio? Tem alguma está pensando em fazer intercâmbio? Qual o primeiro passo, o passo inicial desse intercâmbio, né? Tá, perfeito. A primeira coisa é ver o objetivo de cada um, porque são muitas coisas, é muito amplo. Por exemplo, alguém entra em contato conosco, eu já faço as perguntas de qual que seria a sua ideia, quanto tempo você quer ficar fora, o teu objetivo é apenas estudar, é estudar e trabalhar. Eu só tenho 15 dias de férias, eu teria 6 meses. Eu quero ir para um lugar que não seja frio, eu quero ir para um lugar que seja calor. Então são muitas opções, é muito amplo. Basicamente ele se divide entre opções somente de estudo. Eu gostaria de estudar espanhol durante 3 semanas nas minhas férias. Aí tem algumas opções. A minha ideia seria para ficar 6 meses fora, talvez ficar mais tempo, mas eu preciso trabalhar durante o intercâmbio. Então a gente faz um filtro para ver o que se encaixa em cada um. O primeiro vai percebendo qual é a necessidade de cada pessoa. Exato. Há uma idade mínima, uma idade específica para... Sim, padre. A idade mínima, que tem os programas que a gente chama de programas teens, são para menores de idade. Idade mínima seria 12 anos. 12 né? anos. Isso. Até a gente tem agora, nesse mês de julho, a gente tem um grupo grande do Colégio Sagrado, até aqui próximo, que vão mais de 50 alunos. Eles vão para estudar na metade do ano, em julho, no período de férias da escola. Então eles vão ter uma imersão, eles estarão em uma universidade lá, eles vão estudar durante 3 semanas, tem todo um acompanhamento, é um alojamento em uma universidade. Então assim, quando é menor de idade, eu aconselho por no máximo 1 mês. Até porque não atrapalha com a questão da escola, né? Perfeito. Mas assim, idade mínima seria mais ou menos isso. Mas eu vou dizer assim que normalmente, quando não é grupo, a partir de uns 16 anos, assim, mais ou menos. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre intercâmbio, né? Estou aqui com o Fabrício Oliboni, que é gestor comercial da Egali, né? E é muito importante que você que está em casa conheça um pouco sobre esse assunto, né? Então aqui o nosso programa preparou essa pauta especial, né? E também as pessoas que têm uma certa idade, tem alguma restrição para fazer esse intercâmbio? Não, padre, assim, até eu diria que é um dos perfis que mais cresce, né? É bem comum do pessoal acima de 50, 60 anos, ele está procurando fazer intercâmbio. Até porque eu vejo assim, particularmente, tu já criou os teus filhos, tu às vezes já se aposentou. Basicamente as metas que tu tinha para cumprir, tu já cumpriu. Tu está um pouco mais livre para aproveitar, para sair, para estudar um outro idioma. Até é bem comum de ter escolas que oferecem cursos acima de 30 anos, acima de 40 anos. Porque tem um pessoal que gosta de um filtro um pouco maior. Não quero dividir turma com o pessoal muito mais jovem, alguma coisa assim. Mas é um perfil que ele está crescendo cada vez mais. Se tem mais dificuldade os jovens, as crianças, os que têm um pouquinho mais de idade, tem algumas dificuldades? Olha, depende, padre. Assim, a questão do pessoal um pouco mais velho, às vezes é a questão de achar que eles não têm como desenvolver no idioma. Fabrício, eu estou zerado de inglês. Eu consigo? Até porque tu chega lá e tu faz uma prova de nivelamento. A maioria das escolas aceitam a partir do básico do básico. Então não tem problema. Claro que a gente aconselha estudo um pouquinho antes de ir. E não somente para inglês, tem outros idiomas. Eu quero estudar italiano.
tem uma basezinha, pelo menos alguma coisa de sobrevivência, e lá você vai evoluindo bastante. No caso dos menores de idade, às vezes é um receio dos pais de, pô, eu vou largar meu filho aí, eu não sei como é que vai funcionar. Então, na maioria dos destinos a gente tem, padre, escritórios próprios lá, porque é um suporte que se tem, o visto, se é necessário, nós aplicamos o visto. Tem diversos lugares que nós temos acomodações próprias, então é mais tranquilizar de, tipo, te daremos um suporte antes do embarque e durante a viagem também. Eu acho que o pessoal tem um pouco mais de receio do pessoal um pouco mais novo. Do pessoal um pouco mais velho, seria mais de, será que eu posso fazer isso? Tem uma idade limite, mas não tem nenhum que limita com a questão de idade. O que pode acontecer é que lugares que se tem uma permissão legal de trabalho, eles seriam um pouco mais exigentes, um pouco mais rigorosos na aplicação do visto, né? Mas qualquer idade. No caso das pessoas mais idosas, ela tem mais dificuldade? Que assim, é um perfil de visto diferente de cada local, né? Vou dar um exemplo assim, a Austrália. A Austrália é onde que o pessoal mais vai, né? É uma excelente oportunidade, é o maior salário mínimo do mundo hoje. O clima é muito parecido com o nosso, tem excelentes opções de trabalho. É muito comum do pessoal que vai para a Austrália hoje conseguir trabalho em uma semana. Então, com o período de estudos que tu está lá, tu consegue te manter e tu tem uma experiência nos países com a melhor qualidade de vida do mundo. Então, se você tem, sei lá, 53 anos, eu não concluí faculdade, não estou estudando, não estou trabalhando, é bem difícil de passar. Porque são coisas que se está dizendo nas entrelinhas, quero ir e ficar por lá, eu quero migrar. É diferente. Se é um perfil de tenho 23 anos, estou na faculdade, eu trabalho na minha área, opa, beleza. Tu tem coisas que te mantêm no país, então você vai passar um período fora, você pode trabalhar aqui, só que depois você vai voltar. Você pode renovar? Pode, só que a primeira mensagem que tu tem que dar para o país é estarei aqui e vou cumprir o que é programado. Né? Então, do curso Mais Trabalho, ele é um pouco mais exigente. Né? Já para estudar, tranquilo, não tem nenhuma limitação nesse ponto. Muito bem. Então, nós estamos aqui com o Fabrício Oliboni, gestor comercial da Egali, né? Nessa realidade, nesse assunto tão especial sobre intercâmbios. Nós estamos já... Quais são os primeiros passos, da questão da idade. Então, você vai interagindo conosco aí também, tirando as suas dúvidas sobre... Eu confesso que eu estou aqui, de fato, aprendendo. Eu até muitos assuntos aqui, o pessoal da produção preparou com muito carinho, né? E você em casa está... Nossa, padre, que legal a gente conhecer um pouco da questão da idade, conhecer um pouco aí dessa realidade tão especial, né? E você sabe, eu também, como eu falei que eu estou aprendendo, você vai aprender junto conosco aqui, né? É muito bom saber que a gente vai crescendo e a gente vai aprender o que é au pair, né? Agora você vai acompanhar nesse VT e nós vamos crescer juntos, vamos conhecer esta realidade. Roda aí para nós. Au pair é um intercâmbio que abre as portas do mundo e transforma a vida de muitas pessoas. Imagine morar no exterior, em uma casa de família, fazer um curso de idioma, conhecer pessoas do mundo inteiro e ainda se divertir cuidando das crianças, da casa em passeios, viagens e atividades rotineiras. O termo au pair significa trabalhar como babá na casa dessas famílias. E as vantagens de se aventurar nisso é a experiência de trabalho no exterior, além de garantir uma fluência escrita e oral no idioma escolhido. O programa ainda inclui uma bolsa-auxílio durante o período, alimentação e hospedagem e, em alguns casos, vale transporte, seguro-saúde e um dos principais destinos são os Estados Unidos, França, Alemanha e Holanda. Mas como esse tipo de intercâmbio pode ser feito? Seu custo é muito alto? E os problemas com visto? Olha que legal aí, agora temos o Fabrício aqui para responder para nós, né? Como que pode ser feito, como que é esse passo aí para esse... Olha, o au pair, padre, ele é um dos programas mais conhecidos de intercâmbio. Normalmente, às vezes o pessoal sabe por um au pair ou por um high school que se estuda ensino médio nos Estados Unidos. Eu trabalho há 11 anos com intercâmbio e, de início, a gente trabalhava com esse programa, depois a gente parou de trabalhar, mas, enfim, ainda sai bastante. Ele é um programa que, basicamente, você se inscreve e você tem um currículo girando. Aí é bem importante que você tenha um determinado nível de inglês, não somente inglês, outros idiomas, mas o mais comum, até como foi falado no VT, é Estados Unidos. É bem importante que tenha algumas coisas, como, tipo, além do nível de inglês, ter determinada experiência cuidando de crianças. Às vezes a sua graduação é na área importante, tipo, estudo pedagogia, né? Ter a carta de habilitação também é um ponto importante.
Ele é um programa interessante para experiência, né? Tipo, eu conheço muita gente que está fazendo esse programa aí, só que ele não é um programa que ele envolve o estudo, né? Não é específico para trabalho ou para isso? Ele é mais para trabalho, no caso, né? Porque justamente é um currículo seu, se é aceito o currículo, você entra em contato com a família, às vezes você vai fazer entrevista com 3, 4 famílias, né? Aí você vai tipo, pô, eu gostaria de pegar uma cidade maior. Ah, eu não quero ir para o interior da Carolina do Norte, por exemplo, colocar nos Estados Unidos, né? Então ele é um programa interessante, mas ele já exige que tu tenha um determinado nível de inglês, né? Porque tu vai ter que estar em contato com o pessoal, às vezes as crianças são novas, tu tem que conversar com eles. Às vezes um intercâmbio, ele é um intercâmbio para alguém que já fez um anteriormente e tu quer ter uma experiência já mais focada no trabalho, né? Dentro dessa questão para fazer intercâmbio, no caso, é preciso comprovação de rendas para fazer o... Boa parte dos destinos, padre, boa parte dos destinos. Por exemplo, dos mais acessíveis hoje são países que não exigem visto. Por exemplo, com o passaporte brasileiro, se quiser ir para a Europa, por um período de até 3 meses, não é exigido visto. Então ele é muito mais fácil. Tem apenas o passaporte, eu vou passar 2 meses estudando na França e 1 mês eu quero ficar viajando. Beleza, pode fazer, não tem problema. Já Estados Unidos, Canadá, exigem visto prévio. Então tem que fazer a aplicação aqui e é uma aplicação mais complicada. Por exemplo, hoje para ter a entrevista do visto dos Estados Unidos para 2024, início de 2024, se for o visto de turista. Estudante um pouco antes, mas o estudante ele exige mais tempo de estudo. Respondendo a sua pergunta mais objetivamente na questão da comprovação financeira, depende de cada país. Por exemplo, na Irlanda, se você quiser estudar e trabalhar na Irlanda, é um programa de 6 meses. Nesse período de 6 meses, você estuda e você tem uma permissão legal de trabalho. No entanto, você precisa comprovar que você tem uma quantia para se manter por lá. Porque você vai estudar esse período, só que não tem nenhuma garantia de que você vai ter fundos para se manter. Então, a Irlanda pede que o visto seja aplicado lá, são 300 euros o visto, e você precisa ter uma comprovação financeira do equivalente a 4.200 euros. É uma forma de dizer, eu consigo me bancar aqui, mas não é um valor gasto. É só dizendo, eu não vou dar problema para vocês, porque tem esses 6 meses e tem mais 2 meses de férias. Já, por exemplo, a Austrália, cada vez eles solicitam menos, mas a Austrália pede em torno de uns 1.770 dólares australianos por cada mês. Canadá, uns 1.000 dólares canadenses por cada mês. Então vai depender muito do período que for. Se for somente para estudar, vou estudar 1 mês, os países eles entendem que tu tem uma quantia para se manter ali. Mas é difícil de eles solicitarem, né? Então cada país vai ter o seu processo diferente, né? Se for como turista é um, se for como estudante é outro. Muito bem. Olha aí, nós estamos tirando a dúvida aí, a sua dúvida sobre a questão do intercâmbio. E outra pergunta também que sempre aparece é se existe, após esse período de intercâmbio, né, a busca pela cidadania, né? Acontece com alguma frequência. Tem alguns países que é muito mais fácil isso, né? Por exemplo, dos países que se podem trabalhar legalmente, isso é muito mais fácil. Canadá é bem comum, o pessoal que vai para o Canadá, fechou o intercâmbio comigo há uns 5, 6 anos e ainda não voltou. Tá por lá. Só que esses países que permitem um curso mais trabalho é do interesse deles. Eles têm interesse que as pessoas vão para lá para estudar, que trabalhem nas suas respectivas áreas e a dinheiro entrando no país é interessante para eles. Então o processo de renovação ele costuma ser muito mais fácil. Então, às vezes eu falo para o pessoal, olha, vai, não cria grandes expectativas, um passo por vez, mas é bem provável que tu fique mais tempo por lá. Porque são países que precisam de gente para trabalhar e isso é interessante para eles. Então, Canadá o pessoal vai e fica muito tempo. Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Agora, um destino que começamos a trabalhar recentemente, que certeza vai ter muito apelo, é Dubai, os Emirados Árabes. Porque eles estão crescendo muito e eles precisam de mão de obra qualificada e também de pessoas estudando por lá. Então, é bem comum do pessoal ir e ficar bastante tempo. Às vezes não voltar. Bom, olha aí. Então, nós estamos aqui, nosso primeiro programa 2023, Bendita Hora. Estou aqui com o Fabrício, né, que é da empresa comercial Egali Intercâmbios, está tirando nossas dúvidas, né? Você que está pensando em fazer intercâmbio, conhecendo um pouco dessa realidade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os países, talvez, né, pode nos ajudar nesse sentido, que o brasileiro pode se adaptar, por que se adapta mais, é uma realidade
Você está 11 anos já nessa área, então com certeza vai poder nos ajudar nesse sentido, né? Eu já trabalhei em alguns lugares diferentes pela empresa, né? Como o sotaque já entrega, eu sou gaúcho. Eu falei, mas aqui em São Paulo... Você tá... Eu moro em São Paulo há 3 anos. Isso, sou o coordenador do escritório da Barra Funda. Mas eu já trabalhei em diversos escritórios da Egali. Trabalhei no Rio Grande do Sul, em alguns escritórios. Eu trabalhei no Centro-Oeste, trabalhei no Mato Grosso do Sul. Já visitei diversos escritórios no Brasil, inclusive eu abri as operações da Egali na Argentina, morei 1 ano e meio em Buenos Aires, fazendo toda essa parte de intercâmbio. Aí assim, cada lugar tem as suas particularidades. Eu vou dizer um pouco do gaúcho. O gaúcho ele busca lugar que tem praia, que é mais quente, porque ele já está acostumado com o frio. Né? Pessoas de lugares mais quentes, elas se dividem entre eu não consigo viver longe da praia, como as pessoas, eu gostaria de ter uma experiência diferente. Eu já vivi no calor o tempo inteiro, eu vou para o Canadá para passar um pouco de frio. Acontece isso às vezes. Mas dos lugares mais fáceis, se for com a intenção de trabalhar também, padre, os mais acessíveis hoje seriam Irlanda, por questão de facilidade, não exige muita coisa. A Austrália, pela questão do trabalho, do clima, é o que, em questão assim, é o melhor custo-benefício. Né? Tipo, a passagem é um pouco mais alta de início, ele exige um pouco mais do visto, mas estando por lá, enfim, é muito mais fácil. E Emirados Árabes hoje, por uma questão de trabalho e fazer um bom dinheiro lá fora. Canadá é um pouco mais exigente e Nova Zelândia é similar à Austrália, mas exige um pouquinho mais. Aí, se for apenas para estudar, é o que eu comentei antes, lugares que não exigem visto. Então, na Europa, o pessoal vai muito para a Irlanda, novamente, para a Inglaterra. Quando tu pensa em estudar no idioma, eu acho que normalmente é um dos primeiros. Malta também é um destino bastante buscado. Não é o destino mais conhecido, mas depois que alguém indica, o pessoal, opa, eu nem sabia da existência de Malta, eu vou para lá. Porque é uma opção que o custo de vida ele é mais barato, você está na Europa, você pode viajar para outros países e não exige visto. E junto que não exige visto, que eu não falei ainda, é a África do Sul, que é um lugar que é difícil do pessoal pensar de intercâmbio, mas é uma opção muito interessante, porque o custo de vida, ele ajuda bastante a gente com a nossa moeda. Porque... Já respondo? Pode continuar. Beleza. Então, a África do Sul ele é muito mais acessível nesse caso, porque a conversão da moeda ela é muito parecida com a do real. Porque você vai para a Europa, euro para cima, libra para cima, o dólar norte-americano para cima. Quando você faz a conversão para a África do Sul, é muito parelho. Então, é um custo de vida parecido com o daqui. Então, vai dependendo do que a pessoa quer. Fabrício, eu gostaria de viajar bastante no período de 1 mês. Europa fecha muito bem com essa ideia. Né? São distâncias curtas entre os países. Se você está em Londres, 3 horas e meia de trem, você está em Paris. Né? Você faz um voo curto, 1 hora, você está na Alemanha. Então, é uma opção, às vezes, de 1 mês, tu conhecer 3, 4 países. Né? Por valores, hoje, os mais acessíveis, que eu acho que uma das principais dúvidas do pessoal, seriam Malta e África do Sul, considerando custo de vida e valores. Seriam os 2 mais acessíveis. E para estudar e trabalhar, os mais acessíveis seriam Irlanda, Emirados Árabes e Austrália. Olha que legal, gente. Olha, você talvez fica pensando, será que eu consigo fazer? Será que dá para ir? Olha, são várias opções de trabalho, de estudo, né? E é importante que você conheça. E começar o ano assim, já tendo perspectiva de fazer intercâmbio, é fantástico, né? É maravilhoso. E assim, se a gente quiser fazer a gente pode levar a família? Tem muita procura, alguém que vai fazer intercâmbio e quer levar os filhos, a esposa? Depende do caso, padre, porque assim, se for apenas... Acontece muito, é a pergunta que eu escuto todos os dias, né? Assim, para levar a família depende do período. Tem até programas, tem um programa que a gente tem que é o Family Program. Então, os pais podem estudar e o filho também pode estudar, dependendo da idade. Você fala de período assim, vamos supor, intercâmbio de 1 mês, depois faz para trabalho? Que são 2 coisas diferentes. Às vezes o pessoal quer ir e ficar por lá. Acontece muito isso. Se for somente para estudar o idioma por um período de até 3 meses, não tem problema. Por exemplo, eu quero estudar, eu e a minha esposa, nós queremos estudar. E a nossa filha tem 4 anos. Mais complicado. Sim. Às vezes pode deixar em algum lugar a filha, algum lugar por lá, ou também um pode estudar pela manhã e um pela tarde. E no turno reverso cada um cuida, né? Só que se for para estudar e trabalhar um visto de estudante, aí é diferente, porque aí são vistos distintos, né? É visto para quem vai estudar. Eu estou indo para Nova Zelândia, eu vou estudar 6 meses. A minha esposa vai estudar 6 meses. E qual é que é o visto do meu filho? Tem que ver se encaixa. Então, normalmente é o pessoal que vai, às vezes vai um somente, padre, e aí ajeita as coisas por lá e depois já tendo um outro tipo de visto, uma renovação por um visto mais específico, aí a família vai. Acontece isso.
No Canadá acontece também de ter um visto que ele já encaminha tanto o filho quanto a esposa também, e o contrário. Então, em alguns lugares existe. O Canadá ele é um pouco mais comum. Na Austrália acontece um pouco menos, mas é que tem vistos específicos, tipo um visto partner, que tu comprova que você, sei lá, não precisa nem ser casado, mas ter uma união estável por um determinado período, que daí uma pessoa estuda e a outra fica como dependente. Então, são algumas situações, né? Então, tem que analisar caso a caso. Até por isso, quando alguém comenta isso daí, a gente marca um papo para ver todos os detalhes, porque tem que ver se é possível aplicar o visto. Né? É comum do pessoal só nos contatar e falar o seguinte: padre, quanto é? Depende, são muitos fatores. Então, para entender bem a sua história e te ajudar em cada passo, a gente precisa conversar, né? É interessante que a gente perceba, então, pelo que nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, perceber que cada caso tem uma realidade específica, né? Precisamente. Mesmo sendo de família, sendo de trabalho, sendo por questão do estudo, né? E nessa questão do visto eletrônico, ele também é mais fácil? Tem alguns lugares que o visto é aplicado eletronicamente. Sim. Por exemplo, se você tem o visto de turista dos Estados Unidos, a validade dele é 10 anos, o visto de turista. Eu quero ir para o Canadá também. Aí é aplicado um visto que ele se chama ETA. Esse visto você só aplica direto no site do Canadá, e aí você tem uma permissão de entrar no Canadá também. Então é uma facilidade, né? Se você quiser ir para a Austrália, ele não precisa fazer a burocracia de ter uma entrevista presencial, como é o que ocorre agora. Então o visto ele é aplicado todo online. Nós temos um setor somente para isso de vistos, então a gente instrui os documentos que são necessários, precisa de uma carta de intenções, a comprovação financeira. Então, boa parte dos vistos eles são aplicados eletronicamente. Que precisa ainda presencial seria o visto de turista do Canadá e o visto dos Estados Unidos, qualquer um deles. Muito bem. E agora, então, você foi conhecendo um pouquinho dessa realidade aqui com o Fabrício, né? E agora aquelas pessoas que querem fazer intercâmbio, então como procurar, né? Como entrar em contato com vocês, com a Egália, com o Fabrício, para possa então fazer, ter esse acompanhamento assim. Claro, aqui nós respondemos perguntas genéricas, né? Fizemos algumas realidades, como cada caso tem que estudar. Então, eu me interessei pelo assunto, um assunto interessante, mas no meu caso, então as pessoas querem como encontrar vocês, como que faz para... Perfeito. Eu deixei os meus contatos ali, eu acredito que vai aparecer depois. Acho que está passando aí, isso, né? tá passando ali. Eu sou responsável pelo escritório da Barra Funda, mas a gente tem escritórios em toda a cidade de São Paulo e em todo o Brasil também. Hoje nós temos escritórios em 12 países, 12 operações em países, e a gente tem mais de 100 escritórios próprios. Hoje nós estamos com uma maior agência de intercâmbio da América Latina. Então, independente de onde a pessoa for, pode contatar no nosso site, que tem o nosso Fale Conosco. Que ele já indica qual o escritório mais próximo, e contatando por lá, a gente já liga em seguida, manda um WhatsApp, manda um e-mail para... O caminho pelo site, né, Gali? Isso, pode contatar pelo site. Até eu deixei os meus contatos ali do escritório na qual eu trabalho, que é aqui pertinho, na Barra Funda, que é só contatar ali que a gente ajuda com tudo. É que são muitas coisas, né, padre? É muito detalhado. Às vezes o pessoal, tem como me mandar uma mensagem? Até tem, mas é que é muita coisa pra gente ver. Eu preciso saber o que você gostaria de fazer em primeiro lugar. É comum do pessoal chegar lá no escritório e falar, olha, eu quero estudar no Canadá por 6 meses. Aí a pessoa sai de lá estudando 3 semanas em Malta, que ela nem tinha pensado antes. Mas é que é o destino que mais casou. Tipo, ela, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Até um dos casos mais comuns é, eu tenho 1 mês de férias. Aí a pessoa é a primeira viagem internacional, ela não quer gastar muito, eu até sugiro, por que você não estuda 3 semanas e uma já que você está na Europa, uma você viaja? Olha, eu não sabia que dava para fazer isso. Então, basicamente todo mundo tem interesse em sair do Brasil, em viajar. Só que não são muitas pessoas que entram em contato. É muito comum do pessoal achar que o intercâmbio é algo muito, muito caro, quando na realidade não. Né? Eu, na época, eu fiz o meu primeiro intercâmbio em 2010, eu fechei meu intercâmbio com 18 anos para viajar com 21. É uma coisa de planejamento, antecedência. Não foi fácil, mas eu digo que é o divisor de águas na minha vida. Então eu trabalho há tanto tempo com intercâmbio porque eu tive essa experiência. Não foi fácil, mas olha, é muito mais acessível do que o pessoal imagina. Muito bem, então queremos agradecer a todo o esclarecimento, você com certeza tirou as suas dúvidas, né? Foi bom demais. O pessoal vai entrar em contato aí com o Fabrício, com a empresa, e que Deus abençoe o seu trabalho, um ano repleto de saúde, paz, né? Um 2023, né? Na graça e na bênção, e que Deus faça dar fruto todo o trabalho que vocês têm. E que, com certeza foi muito esclarecedor para nós que estamos aqui acompanhando o nosso primeiro Bendita Hora de 2023, trazendo esse assunto tão importante, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, padre.